Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, A Voz da Escritura. Estamos chegando no 10º episódio. E hoje, seguimos a jornada do livro de Êxodo. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, eu gostaria de lembrar de algo essencial. Desde o início, a Bíblia trata da revelação de Deus ao homem. No Gênesis, vimos a humanidade se afastar de Deus, tentando viver como se fosse dona de si mesma. Mas Deus, em sua misericórdia, traçou um plano de restauração. Então vimos quando Deus chamou Abraão e fez-lhe uma promessa. De ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi transferida de geração em geração, de Abraão a Isaque, de Isaque a Jacó, de Jacó a José. E a família escolhida foi preservada no Egito. E ali cresceu até se transformar um povo numeroso. Agora, em Êxodo, vemos uma nova fase. Deus não fala mais com indivíduos apenas, mas começa a tratar com o povo inteiro. O Deus dos patriarcas vai se revelar como o Deus da nação de Israel. A narrativa do Êxodo começa em um tempo sombrio. O faraó do Egito, com medo de uma rebelião, além de já ter escravizado o povo, agora, temendo também o crescimento numeroso dos hebreus, decretou que todos os meninos recém-nascidos deveriam ser lançados no rio Nilo, que, diga-se de passagem, era infestado de crocodilos e hipopótamos. Essa era uma tentativa de enfraquecer o povo, de impedir que se tornassem fortes demais. Mas no meio dessa escuridão, nasce um menino. Sua mãe, Joquebede, olha para ele e vê que ele é formoso. Movido pela fé e pela coragem, ela esconde-o por 3 meses e, quando já não consegue mais mantê-lo oculto, prepara um cesto de junco, passa betume e piche e coloca o bebê nas águas do rio Nilo. À primeira vista, parece uma cena de desespero. Mas era, na verdade, uma entrega nas mãos de Deus. O mesmo rio que deveria ser instrumento de morte se torna o caminho para a vida. E é justamente ali, nas águas do Nilo, que a filha do faraó encontra o bebê. Pois, ao se banhar no rio, o barquinho improvisado, com o bebê dentro, passa exatamente aos pés da filha do faraó. Movida por compaixão, decide criá-lo como filho. A ironia divina é maravilhosa. Aquele que seria o libertador de Israel cresce dentro da casa do seu opressor. Mas Deus faz ainda mais. Miriam, a irmã do menino, que estava de espreita acompanhando o barquinho, vê toda aquela cena e se aproxima. Sugere à filha de Faraó uma ama de leite para cuidar do bebê. E adivinha quem é chamada? A própria mãe de Moisés. Assim, Joquebede amamenta e instrui o seu filho nos caminhos do Deus de Abraão, enquanto ele recebe a educação e os privilégios da corte egípcia. Aqui, diferente dos desenhos da Disney ou da DreamWorks, que inclusive eu indico, O Príncipe do Egito é um ótimo filme. Moisés foi criado pela mãe até pelo menos 12 anos de idade, quando ele foi definitivamente para o palácio. Portanto, ele teve sim um contato direto com a família de Israel, e não foi nenhuma surpresa, como dizem por aí, quando ele descobre que ele é adotado e que ele é hebreu. Moisés sabia da sua condição. Inclusive, o nome Moisés vem da expressão "das águas foi retirado". Vemos que desde o início, Deus mostra que está no controle. Muito bem, Moisés cresce no palácio, instruído em toda a ciência dos egípcios, torna-se um homem poderoso em palavras e obras, mas em seu coração carrega uma inquietação. Ele sabe que não pertence totalmente àquela cultura. Ele é hebreu. Assim, com 40 anos, Moisés, acompanhando seu povo, vê o sofrimento deles, a opressão, os açoites. E quando presencia um egípcio maltratando um hebreu, ele toma uma decisão impulsiva.
e mata o egípcio, e esconde o corpo dele na areia. Ele acreditava que o povo entenderia seu gesto como um sinal de libertação. Mas não foi assim. No dia seguinte, ao tentar intervir em outra briga, dessa vez entre dois hebreus, um deles responde: "Quem te pôs por príncipe juiz sobre nós? Queres matar-me também como mataste o egípcio?" O coração de Moisés se enche de medo. O ato secreto não é mais tão secreto. Inclusive, a história se espalha e Faraó fica sabendo, e assim decide matá-lo. Então Moisés foge. Sai do palácio, deixa para trás o luxo, a posição e a influência e se torna um forasteiro. Aquele que cresceu como príncipe agora é um fugitivo. Eu gosto de observar aqui que, assim como vemos anteriormente, há um padrão humano se repetindo. Abraão e Sara, Jacó e Rebeca e agora Moisés. Todos tentando dar uma ajuda a Deus. Moisés chega à terra de Midian, fugido do Egito, cansado, sozinho. Ele se senta junto a um poço e ali defende as filhas de Jetro, um sacerdote daquela região, contra alguns pastores que as expulsam do poço. Em gratidão, Jetro o acolhe em sua casa e ele assim passa a viver longe da capital, em uma cultura totalmente nômade. Com o tempo, Moisés casa com Zípora, uma das filhas de Jetro, e passa a trabalhar como pastor de ovelhas, tem filhos e constrói uma nova vida. Mais 40 anos se passam, 40 anos longe do Egito, 40 anos longe da posição de príncipe, 40 anos sendo moldado no silêncio do deserto. Moisés, que antes se achava que poderia libertar o povo pela força do seu braço, agora está quebrantado, humilde, sem confiança até de si mesmo. O homem impetuoso se transformou em um pastor paciente. E é nesse cenário que Deus vai se revelar de forma extraordinária. Um dia, enquanto conduzia o rebanho pelo deserto, Moisés chega ao Monte Horebe e ali vê algo surpreendente, uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Intrigado, ele se aproxima e de dentro dessa pequena árvore, uma voz o chama: "Moisés, Moisés." E ele responde: "Eis-me aqui." E Deus diz: "Não te aproximas. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó." Moisés cobre o rosto, tem medo de olhar. E o Senhor continua: "Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor e desci para livrá-los e levá-los a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Moisés se assusta. Ele voltar ao Egito, ele enfrentar o Faraó, ele liberar uma multidão. Tipo, ele pensa: vixe, tô fora. E aí ele argumenta com Deus dizendo: "Quem sou eu para que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?" E Deus responde: "Eu serei contigo." Moisés ainda insiste: "Quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou, eles me perguntarão: qual é o seu nome? Qual é o nome desse Deus? E o que eu direi?" E Deus responde: "Eu sou o que sou. E assim dirás: o eu sou me enviou." Até então, Israel conhecia as histórias dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Sabiam que havia um Deus único, mas falavam dele como Deus dos seus pais. Agora, esse Deus não apenas se mostra, mas se apresenta pelo nome. Na antiguidade, o nome tinha um peso especial. Mais do que um rótulo, ele expressava a essência, a identidade e até mesmo a missão de uma pessoa. Dar o nome era uma forma de criar vínculo. Por isso, quando Deus revela o seu nome, ele não está apenas informando uma palavra,
mas está convidando o povo a conhecê-lo de maneira íntima. Ele não é uma força anônima, não é uma divindade distante. Ele é o Deus que tem nome, que se dá a conhecer e que se aproxima do seu povo. Esse nome é tão santo e tão profundo que na tradição hebraica foi registrado pelas 4 letras do tetagrama Yahvé, YHWH. Em algumas traduções você pode encontrar como Yahvé, Javé e até Jeová. Mas note, é um nome tão relevante que os judeus evitam pronunciá-lo, substituindo por Adonai, que quer dizer Senhor, quando liam as escrituras daquela época. E o que esse nome comunica? Comunica que Deus é eterno, imutável, autoexistente. Ele não depende de nada, não é sustentado por ninguém. Diferente dos deuses do Egito, que eram associados a lugares, funções ou até forças da natureza, o Deus de Israel simplesmente é. Sempre foi e ele sempre será. Assim, quando Deus se revela com seu nome, está criando uma identidade com seu povo. Está dizendo, vocês não ouvirão apenas falar de mim pelas histórias antigas. Eu serei o Deus presente na caminhada de vocês. O Deus que está, que age e que se revela. Moisés, após muitos diálogos com Deus, finalmente aceita o chamado. Arão, seu irmão mais velho, é dado como porta-voz e juntos retornam ao Egito para a obra que Deus os enviou. Aqui uma curiosidade. Ao lermos no texto bíblico que Arão seria seu porta-voz, indicado porque Moisés dizia que era pesado de língua, alguns irão dizer que Moisés era gago. Você poderá se deparar com essa visão ou comentário. Eu prefiro entender que, como Moisés estava afastado do Egito há 40 anos, sua fluência não era mais a mesma. Ele já estava falando em outra língua, distante da língua egípcia. Portanto, seu irmão o ajudaria em debates intensos com o faraó e com a corte. E assim, quando chegam diante do faraó, transmitem a ordem divina. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixai o meu povo ir. Mas Faraó responde com arrogância. Quem é esse Senhor, para que eu tenha que ouvir a voz e deixar Israel ir? Não conheço esse Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Essa pergunta, quem é o Senhor, será respondida com poder. E assim, Deus envia sinais e maravilhas. Muitos conhecem esse embate pela narrativa das 10 pragas sobre o Egito. Cada praga é mais do que um golpe econômico ou natural, e até mesmo mais do que um espetáculo mágico de Deus. Cada praga é uma mensagem pedagógica. Deus está revelando sua identidade não apenas para Israel, mas também para os egípcios, para os povos vizinhos e séculos depois para mim e para você. Vamos observar. A água em sangue. O Nilo era considerado o coração do Egito, a morada do deus Hapi. Mas de repente, o rio se torna sangue. E a mensagem é clara. Não é Hapi que sustenta a vida, mas o Deus de Israel. Praga dos rãs, piolhos e moscas são símbolos de fertilidade e deuses menores que eram cultuados através desses animais. Mas agora, o que era adorado se torna praga. Não são eles que controlam a fertilidade, mas o Criador de todas as coisas. E aí vem as pestes nos rebanhos, úlcera nos homens, tudo isso indicando que nem os deuses da saúde, nem os protetores dos animais e nem os médicos sacerdotes tinham poder. Eu sou o Senhor, sou eu quem dá a vida e quem cura. Praga das saraivas e gafanhotos. O Egito dependia da agricultura. Ísis, a deusa da colheita, e até mesmo Ra, o deus Sol, eram invocados. Mas diante do que vinha acontecendo, nada puderam fazer. Deus é soberano sobre todos. Finalmente, as trevas densas. Este foi um golpe mais humilhante. Ra, o deus Sol, o maior dos deuses egípcios daquela época, é apagado diante do Senhor. Eu sou a luz que ilumina todas as coisas. E a morte dos primogênitos. Finalmente, o ato mais doloroso. O próprio faraó, considerado Deus,
não consegue proteger o seu filho. E o povo entende, não há vida fora do Deus de Israel. E cada uma das pragas não é um castigo, mas uma declaração, um confronto direto com os falsos deuses do Egito. Cada praga é uma mensagem. Eu sou o Senhor, a resposta a Faraó. E não era apenas para o Faraó que era essa revelação. O povo de Israel também estava aprendendo. Depois de séculos no Egito, misturado com a cultura e a idolatria local, eles precisavam ver com os próprios olhos que o Deus de seus pais era o Deus verdadeiro. Assim, depois de 9 pragas, o coração do faraó continuava endurecido. Então, Deus anuncia a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos do Egito. Este será o golpe final, a noite em que o poder do faraó será quebrado e Israel será liberto. Mas é justamente aqui, na 10ª praga, que faremos uma pausa. A morte dos primogênitos, a instituição da Páscoa, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, tudo isso levanta perguntas que não podem ser respondidas de forma apressada. Quantas vezes já ouvimos: que Deus é este? Como pode um Deus de amor matar crianças? Não seria isso uma crueldade divina? Estas são perguntas legítimas. São sentimentos reais de quem lê esse relato pela primeira vez. E não devemos ignorá-los, nem oferecer respostas frias. Esta questão exige cuidado, profundidade e uma explicação que vai além da superfície. E é exatamente por isso que vamos dedicar um episódio a esse tema. Porque compreender a 10ª praga é compreender também o coração do Evangelho de Cristo. Quando séculos mais tarde lemos que João Batista apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele estava ligando diretamente àquela noite do Egito com o sacrifício de Cristo na cruz. Qualquer judeu conhece das Escrituras ao ouvir falar a frase de João Batista e identifica imediatamente a passagem de Moisés. Isso já não é tão óbvio para nós ocidentais. E essa falta de conhecimento nos leva a fazer leituras precipitadas e às vezes nem entender por que João Batista falou aquilo. E olha, como isso tem mais significado. Vamos compreender o que é a Páscoa para os judeus e como Jesus, ao comer a Páscoa com seus discípulos, institui a Santa Ceia e o seu significado. Tudo isso tem amarração nessa passagem de séculos atrás. E acredite, hein? Não tem coelhinho nem chocolate nessa história, não. O sangue nos umbrais não era apenas um detalhe na história. Era um sinal profético, um anúncio antecipado, de que a libertação verdadeira não viria da morte de primogênitos, mas da entrega voluntária do Filho de Deus, o seu primogênito. Por isso, não podemos tratar a 10ª praga apenas como um castigo ou um juízo aleatório de Deus. Precisamos entendê-la como parte do plano de Deus para revelar seu caráter, sua justiça, sua santidade e, acima de tudo, o seu amor que se consumaria no Cordeiro de Deus na cruz. E esse estudo faremos no próximo episódio. Importante observarmos que o livro do Êxodo não é apenas um relato de como Deus libertou o seu povo da escravidão física do Egito. Ele é também um espelho da nossa condição hoje. Pensa comigo. Israel viveu séculos em terra estrangeira. Era um povo que, mesmo tendo ouvido as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, foi sendo moldado pela cultura do Egito. Adotaram costumes, observaram valores, seguiram rituais de um povo que não conheciam o Deus verdadeiro. Muitos preferiram não se questionar, não buscar, nem se lembrar do Deus dos seus pais. Era mais fácil se adaptar, era mais confortável se deixar levar pela maré da cultura. E não é exatamente isso que acontece conosco hoje? Vivemos em um mundo com bilhões de pessoas. Muitos já ouviram falar de Deus, muitos até têm uma Bíblia em casa, lembranças da fé de seus avós, memórias de uma igreja ou de uma oração na infância. Mas ainda assim, preferem fingir que não é bem assim,
preferem se adaptar à cultura moderna, que oferece atalhos, prazeres fáceis e explicações rápidas. O povo no Egito foi escravizado por Faraó. Nós, talvez, não tenhamos um tirano humano nos oprimindo, mas vivemos sob outras formas de escravidão. Somos escravos de uma vida corrida, em que só sobrevivemos e não vivemos. Somos escravos de padrões impostos pelo consumo, pelo sucesso a qualquer custo, pela busca da felicidade individual sem olhar para o próximo. As crianças de Israel eram lançadas ao Nilo. Hoje, não precisamos de decretos de morte. As telas que colocamos diante dos nossos filhos, os conteúdos sem filtros que consomem, as ideias que moldam as suas mentes, já são capazes de matar lentamente a inocência, a fé e a esperança das nossas crianças. O povo clamava porque estava debaixo de opressão. Nós também, mesmo sem perceber, clamamos. Clamamos quando as enfermidades nos lembram como somos frágeis. Clamamos quando a perda de um emprego mostra o quanto não temos controle da vida. Clamamos quando a dor nos arranca da rotina e nos faz olhar para cima. E é nesse ponto que as pragas modernas cumprem um papel semelhante às antigas. São lembretes, chamados, instrumentos que nos forçam a enxergar que existe um Deus soberano, que existe um Senhor que está acima de tudo. As pragas do Egito mostraram que os deuses daquela cultura eram falsos. As nossas crises hoje mostram que o dinheiro, a fama, a ciência, a tecnologia, por mais que úteis, não são deuses, não salvam, não sustentam e não dão sentido à vida. O Êxodo é um convite para nós, um convite a sair do nosso cativeiro moderno e conhecer o Deus que se revela, o mesmo Deus que tirou Israel do Egito e irá tirar as pessoas das correntes invisíveis que as prendem. E assim como Israel foi formado como uma nação, com um Estado, uma religião e um padrão ético, nós também somos chamados a algo maior. O Estado que aguardamos é o reino dos céus. A religião que nos guia é Cristo, o Cordeiro de Deus. E o padrão ético que seguimos não é o que o mundo prega, sucesso a qualquer custo, felicidade egoísta, mas o que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O Êxodo, portanto, não é sobre o passado, é sobre nós, sobre a nossa necessidade de libertação, sobre um Deus que continua se revelando, sobre o chamado para sermos não apenas sobreviventes em uma cultura estranha, mas uma nação santa, um povo escolhido que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E dentro dessa comparação entre o passado e o hoje, é aqui que escolhemos dividir o episódio, porque no próximo passo da narrativa chegaremos à praga final, a morte dos primogênitos, e é impossível tratar deste acontecimento sem dar a devida atenção. Por isso, vamos reservar o próximo episódio para mergulhar na noite mais marcante do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo um dos momentos mais importantes para o cristianismo, o nascimento da Páscoa. Entenderemos como o sangue do Cordeiro nos umbrais das casas de Israel não foi apenas uma estratégia de proteção, mas um sinal profético que apontava diretamente para o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até lá, guarde essa certeza: o mesmo Deus que se revelou no Êxodo continua se revelando hoje. Ele não é apenas o maior entre os deuses, ou o mais poderoso entre eles. Ele é único. Muito obrigado por ouvir até aqui. Este é o podcast A Voz da Escritura.